Olá, aqui é o pastor Joselito, mais uma vez, fazendo uma transmissão sobre discipulado, sendo que hoje estamos tendo uma vista panorâmica dos arredores de Lagoa Santa. Aqui é um dos mirantes que nós temos aqui. A cidade é muito bonita, muito verde, tem muitas lagoas. Não dá para a gente ver nenhuma lagoa daqui, mas deste ponto dá para a gente fazer uma tomada em volta para você ver o quanto a nossa cidade é verde, não é? A qualidade de vida aqui é excelente. Olha o quanto a nossa cidade é verde, qualidade de vida é excelente. Esse é um novo bairro que está sendo aberto aqui e estamos no mirante, um dos mirantes aqui de Lagoa Santa. E hoje a gente quer dar sequência à ideia de como fazer um discípulo, a tarefa de fazer um discípulo, construir uma vida. E nós já falamos que o primeiro alvo do discipulado deve ser o novo convertido. Então você começa a investir nos novos convertidos inicialmente, e depois você passa para outros grupos, como por exemplo, as pessoas que já frequentam a igreja, mas que não são membros, não são batizadas ainda. Vimos no exemplo da semana passada o Geraldo, né, que frequentava a igreja, mas não era membro, não tinha feito nem a decisão dele ainda ao lado de Jesus. E hoje ele é membro, juntamente com a filha, a esposa, ok? A propósito de pessoas que já frequentam a igreja e que elas devem ser alvo do nosso discipulado, ouviremos agora o compartilhamento da irmã Cida, que frequentava a igreja há muitos anos. Inclusive, a mãe dela foi crente durante muitos anos e não se batizou. E ela estava praticamente seguindo pelo mesmo caminho. Mas o discipulado veio a fazer uma grande diferença na vida dela e ela tomou a decisão para o batismo. Hoje é membro da nossa igreja. Vamos ouvir o testemunho dela. Olá, irmãos. Meu nome é Cida. Estou aqui para falar um pouco, sobre a minha experiência que eu tive participando do discipulado. Eu era uma pessoa assim, eu ia na igreja, não tomava a minha decisão. E um dia eu fui convidada para participar da classe discipulada e eu fui. E graças a Deus eu fiz o estudo. Nossa, e foi uma experiência muito boa, porque eu decidi a batizar, E hoje eu sou batizada pela honra e a glória do Senhor. E aprendi muito, com os estudos que eu tive. E o discipulado é assim, ele me ajudou muito na minha vida cristã. Hoje eu pego a Bíblia, eu leio, eu entendo a palavra de Deus, Porque antes, assim, eu lia, mas não entendia muito. Então, ter participado do discipulado foi muito bom na minha vida cristã. Fiz os estudos, E graças a Deus, Deus tem transformado a minha vida cada dia mais. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso falar que, assim, eu sou totalmente transformada pelo amor do Senhor. E ter participado do discipulado foi maravilhoso para a minha vida. Hoje eu consigo expressar o amor de Deus para outras pessoas, eu consigo falar do amor de Deus para outras pessoas. E a minha experiência foi muito boa. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer os irmãos que ali fizeram esse estudo comigo, foi maravilhoso. E quero deixar, o meu testemunho aqui, da minha vida, de antes como ela é agora. Totalmente transformada pela honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, irmã Cida. Deus abençoe. A irmã é um exemplo, uma inspiração para nós. E a gente espera que seja também um exemplo, um desafio para outros pastores, igrejas, outros irmãos que não têm a experiência de discipular e que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja só precisando de uma atenção maior, como foi o caso da irmã. Deus te abençoe, tá? É importante que quando você fizer a visita a uma pessoa, se for possível, faça um estudo na primeira visita. E eu quero lembrar de algo muito interessante aqui. Nunca diga para a pessoa,
Olha, eu queria fazer uma visita para você e fazer um estudo. Evite falar em estudo, porque o termo estudo às vezes não soa muito bem. Não é que você esteja querendo enganar, porque pode ser que você não faça estudo mesmo. Seja somente uma visita, uma oração. Então é sempre bom dizer, olha, eu quero fazer uma visita para você, gostaria de orar por você e por sua família. Isso no primeiro contato, na primeira ida. Aí depois que você começou a fazer estudo, que a pessoa entendeu, não há problema de você poder referir-se a estudo. Então, eu digo aqui no Manual do Discipulado que quando você fizer estudos na casa de uma pessoa, você deve incentivar essa pessoa a convidar outros parentes e outros vizinhos para também participar. Foi muito interessante no Rio de Janeiro que nós fomos discipular aquele senhor que eu falei, que o ladrão entrou na casa dele e ele resolveu entregar a vida dele para Jesus, se Jesus preservasse a família dele. Aí eles tinham convidado uma senhora e a filha dela. Aí quando nós terminamos aquela primeira visita, aquela senhora falou, domingo eu vou na igreja para me entregar para Jesus. Eu não ia esperar, não é? Chegar até domingo. Ali mesmo eu fiz o apelo para ela, eu apresentei o plano de salvação e ela entregou a vida dela para Jesus. Não foi preciso esperar chegar até domingo para ela se entregar para Jesus. Então, incentive o novo convertido, ou a pessoa interessada, a convidar outros parentes e amigos, lembrando que o alvo não são pessoas que já são membros, porque elas tendem a convidar o crente de determinada denominação, o amigo que é de outra igreja. Não são essas pessoas nossos alvos. São aquelas pessoas que ainda não têm uma igreja, que estão precisando de Jesus. Se houver algum crente que esteja afastado da igreja, que não esteja comprometido com mais igreja nenhuma, tudo bem. Caso contrário, não se deve fazer isto. Aí, o próximo ponto, a próxima orientação é a seguinte: dizer para o novo convertido ou a pessoa que você estiver visitando, para ela não aceitar convites para ir em outras igrejas, para fazer estudo com outras pessoas. Sabe por quê? Porque nessas horas em que o peixe já está pescado, começa a aparecer muita gente interessada em tratar o peixe, em adquirir o peixe. Aí a pessoa às vezes está com algum problema em casa e o vizinho dele ou o amigo de trabalho, que é membro de outra denominação, fica sabendo o que faz? Vamos lá para a nossa igreja, que lá tem culto de libertação, nós vamos orar no monte, você vai ficar livre disto. E aí a pessoa termina às vezes sendo influenciada por uma outra pessoa. Eu não estou dizendo que seja errado a gente ir em outra igreja. O que eu estou dizendo é que nesses primeiros passos a gente deve prevenir o novo convertido ou a pessoa a quem estivermos discipulando, para que ela evite esses tipos de convite e quando ela for convidada dizer, olha, eu estou frequentando outra igreja, eu estou satisfeito, deixa eu passar mais um tempo. Porque quando a pessoa não cria raízes, onde ela está, facilmente ela é arrancada. É que a Bíblia diz que a semente que brota e não tem raiz, ela morre depois. Então, esta é uma das orientações do nosso manual. Uma outra orientação é que você precisa ter o controle. A quem você está discipulando? Quais são as pessoas que a sua igreja está discipulando? Quais tipos de atividades estão sendo realizadas? Se está sendo ministrado algum estudo, qual estudo e que ponto que está? Então, os discipuladores precisam prestar relatório.
É muito importante também que você tenha sempre um encontro com outros discipuladores, com alguém que esteja orientando você, porque às vezes sempre há muitas dúvidas a serem tiradas e nesta caminhada a gente precisa disso. Foi assim que Jesus fez. Jesus mandava os discípulos, eles cumpriam a missão, quando eles voltavam, Jesus aproveitava aquela experiência para ministrar outros ensinos. Vocês se lembram de que quando aqueles 70 voltaram entusiasmados, lá em Lucas capítulo 10, disseram: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Aí Jesus disse: olha, vocês não devem se alegrar por isso. Vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então você vê que Jesus ia aproveitando, dava uma oportunidade, eles voltavam e Jesus ia redirecionando e ajudando-os a compreender a tarefa que eles estavam cumprindo. Então é importante ter relatório sistemático. Eu digo aqui, entregar sistematicamente o relatório do seu trabalho. É importante ter o relatório, ter um mapa de que ponto se está, para a gente saber, né, como o discipulado está andando e quais são os resultados e em quais áreas a gente precisa investir até melhorar. Bem, aí fez a primeira visita a um discipulando. Aí você deve combinar com ele qual é o próximo dia. Que dia que eu posso voltar? Qual é o melhor dia para você? Ok? Não perder. Normalmente, estudo é 1 por semana. Visita, não. As visitas, quantas você puder. Os contatos, quantos você puder. Bom, quando você terminar a primeira etapa, porque tem 2 etapas iniciais. A primeira etapa, na verdade, se você for aplicar a literatura que eu sugiro, é o Boa Notícia. Então, aí depois tem o novo convertido. Quando terminar o novo convertido, as últimas 2 lições são orientações de como discipular. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai chamar aquela pessoa, vai pegar o nome de uma outra pessoa e vai sair para visitar e vai mostrar para aquele discipulando como é que se discipula. Você vai dizer: você está vendo que foi assim que eu fiz com você? Olha aqui. E aí, durante o período, um dia você manda ele fazer uma oração, um dia você manda ele dar o testemunho dele, e um dia você falta de propósito para ele ir sozinho, que é para ele ter a primeira experiência dele, que ele começa a andar com as próprias pernas e começa a aprender a discipular sem a sua presença. Aí depois você vai se afastando cada vez mais e vai deixando ele sozinho com aquele novo convertido ou interessado no Evangelho. Porque aí ele vai amadurecendo, vai crescendo e vai aprendendo a se multiplicar. Aí como é que você inicia? Chegou na casa de uma pessoa, como é que você inicia? Porque às vezes você não sabe o que dizer. Então, como iniciar os estudos na residência de um discipulando? Bom, claro que você tem que fazer um contato antecipado, marcando dia, horário, etc. Tá? Aí você, ao chegar, às vezes a pessoa, ela não convida você para entrar, não manda você sentar. Então você fala: eu posso entrar? Eu queria fazer uma oração com você. Aí você vai procurar um local que você fique de frente, olho no olho. Se não der para ficar de frente, mais ou menos de lado, mas não lateralmente, do mesmo lado do novo convertido ou da pessoa que você está discipulando. Porque é muito importante o contato visual, é muito importante esse contato visual. E você deve perguntar se a pessoa tem um pedido de oração. Aí ela vai dizer: qual o pedido? Normalmente o pedido é assim: que Deus dê muita paz, muita saúde, muito amor. Aí você vai orar exatamente assim. Nada daquela oração: ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, abençoa os que viajam por céu,
terra e mar. Ele não pediu para você orar por isto. Ele pediu orar por saúde, por amor e por paz. Você vai orar breve. Deus, eu te peço que haja amor nesta família, que haja paz nesta família, que se houver alguém doente, que tu possas dar a cura. Em nome de Jesus, amém. 10 segundos de oração, ou nem isso. Evite consumir tempo desnecessário no primeiro encontro e nos demais também, tá? E aí, como é que você começa o estudo? Você deve começar de um modo natural. Na revista Boa Notícia, na página 7, eu sempre peço para a pessoa, abre aí na página 7. A pessoa abre. O que está escrito aí? Aí está escrito a primeira boa notícia. Qual é a primeira boa notícia? Aí a pessoa vai dizer, Deus se importa com você. Lê para mim aí. Aí ele vai ler Isaías 49:15. Quando lê Isaías 49:15, aí eu pergunto, o que esse versículo significa para você? Entendeu? Porque se você falar assim, agora vamos começar um estudo, pega sua Bíblia, não sei o quê, vamos ficar todo mundo calmo, em silêncio, tem que ser natural. Tá? Se você tiver problema com algum equipamento de som ligado, dependendo do caso, você pergunta, escuta, será que não daria para você abaixar um pouquinho só? Tem que ter cuidado. Vamos supor que você esteja fazendo estudo com alguém, mas tem um outro membro da família que está assistindo televisão e você pede para abaixar o som. Aí você é indelicado. Você vai tentar fazer como está e você pode perguntar, ô irmão, será que não teria um outro local para a gente fazer o estudo? Porque a gente não pode atrapalhar o irmão lá que está vendo a televisão, entendeu? A minha esposa fez isso de um modo muito diferente. Porque todas as vezes que ela chegava na casa da pessoa que ela estava discipulando, mas a televisão estava ligada, e estava aquela agitação, e a irmã não tinha sossego. E aí minha esposa deu uma sugestão, falou, irmã, a senhora não quer ir na minha casa? Aí a irmã falou, irmã, que bom que a senhora viu isto. Tá vendo? Então a gente deve perceber quais são as alternativas e o que a gente deve fazer para corrigir certos problemas, tá? Eu digo também para você se esquivar de questões polêmicas. Aí você chega na casa da pessoa, a pessoa pergunta, pastor, ô irmão, quem é a besta? O que o senhor acha da igreja tal, do bispo tal, do apóstolo tal? O que você acha da maçonaria? Irmão, esses assuntos não são assuntos para serem tratados naquele momento. Você pode até dizer, olha, irmão, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos pensar naquilo que a gente teve o propósito, vamos orar, vamos estudar aqui um pouquinho da palavra de Deus, mas vamos fazer o seguinte, eu prometo ao irmão que um dia nós vamos falar sobre isso. E aí você faz mesmo, você marca um dia e fala, ó irmão, hoje nós queremos falar sobre esse assunto. Aí você foi preparado, você pegou todos os dados que você precisava e você conversa com amor com a pessoa dando a explicação. Isso já aconteceu muito comigo. Então aqui diz o seguinte, no manual, tanto você quanto o seu auxiliar devem estar equipados com Bíblia e material necessário para aquele encontro. É caneta, é Bíblia, né? É o estudo que você vai ministrar, então o que você precisar, você precisa realmente levar, tá ok? É muito importante que você esteja com todo esse material à sua mão, à sua disposição para você fazer isto. Uma outra orientação que eu dou aqui é a seguinte, se o estudo for dirigido, você deve fazer as perguntas. O estudo foi indutivo. Você não deve responder as perguntas. Você não deve ler o texto. Você deve pedir para a pessoa ler. A pergunta você faz, mas a resposta você deve deixar a pessoa fazer, porque isto vai ajudar a pessoa a compreender não somente a Bíblia, como o propósito para o que você está ali. E para terminar hoje o nosso encontro, eu quero dizer, o tempo dessa visita não deve passar de 1 hora, sob hipótese nenhuma. Mas eu não terminei o estudo. Aí você não foi ali só para fazer estudo.
não importa. Então você viu que o tempo está acabando? A pessoa diz, irmão, mas está muito bom, vamos ficar mais um pouco. Está bem, meu irmão, mas é que hoje não dá. Semana que vem a gente continua. Vamos dar uma paradinha aqui, você faz mais uma oração, combina o dia de retornar e pede a pessoa para preencher a outra lição. Tá ok? Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um like, para que sempre que houver uma novidade você seja notificado. Até lá então.